Boa tarde, pessoal. Estamos com a resolução da prova da SPM do segundo semestre de 2008, a parte de literatura. Desta vez, diferentemente do que ocorrera nas últimas provas, as questões de literatura foram formuladas de uma maneira bastante clara e as respostas também eram absolutamente claras, não deixando margem à dúvida. A prova apresentou um equilíbrio no que diz respeito à distribuição das estéticas literárias. Foram 5 questões distribuídas entre barroco, arcadismo, romantismo, realismo e modernismo. Bem, vamos às questões. A princípio, foi dado o excerto de um soneto do Cláudio Manuel da Costa, poeta Árcade, para a partir dele serem resolvidas as questões 16 e 17. O excerto fala o seguinte: alguém há de cuidar que é frase inchada daquela que lá se usa entre essa gente que julga que diz muito e não diz nada. O nosso humilde gênio não consente que outra coisa se diga mais que aquilo que só convém ao espírito inocente. A questão 16 afirmava o seguinte no enunciado: o poeta em questão, no caso Cláudio Manuel da Costa, é um dos expoentes do neoclassicismo, outro nome que se dá, você sabe, ao arcadismo. É um dos expoentes do neoclassicismo brasileiro e na expressão frase inchada. 2 pontos. O enunciado queria saber a que se referia essa expressão frase inchada. Ora, o texto diz claramente: daqui é frase inchada daquela que lá se usa entre essa gente que julga que diz muito e não diz nada. Então, a frase inchada é uma expressão que se ajusta aos exageros, aos rebuscamentos, como a gente diz, da estética barroca, que no caso precedeu o neoclassicismo. Esses exageros são o uso abusivo de figuras de linguagem, hipérboles, metáforas, antíteses, paradoxos, hipérboles, o gosto pelo vocabulário raro, sofisticado, o preciosismo vocabular, como se diz. Essas informações estão referidas na alternativa B. Então, a expressão frase inchada é uma crítica aos excessos ornamentais do ponto de vista estilístico da linguagem do barroco. E aí, a questão 17, na cauda desta, pediu o seguinte: a expressão da questão anterior, no caso frase inchada, é alvo do seguinte lema Árcade. E entre as alternativas se davam lá 5 tópicos da estética Árcade em latim. Então a frase inchada corresponde à alternativa C, a inutilia truncati, literalmente quebrar, eliminar, cortar o inútil, que do ponto de vista Árcade, dentro dos princípios neoclássicos da clareza, da simplicidade, do despojamento da linguagem, da expressão racional do conteúdo, então corresponde à crítica a esses ornamentos do barroco. Então, alternativa C. Depois, a questão 18 apresentava como enunciado um excerto, também um fragmento, da advertência ao leitor, na verdade o prefácio da obra instauradora do romantismo no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves Dias. E pedia para marcar a alternativa não condizente com o conteúdo desta advertência ao leitor. A alternativa errada era a letra E, que afirma o seguinte: para ser um verdadeiro poeta, o romântico deve ser onipresente e onisciente, embalado pelos prazeres carnais proporcionados pela amada. Há 3 informações aqui. O poeta deve ser onipresente, onisciente e embalado pelos prazeres carnais proporcionados pela amada. Onipresente é que ele deve estar em todo lugar. Isso tem a ver com o que está no enunciado, que diz que o poeta pode estar no palácio, na paz, no cárcere, na batalha. A segunda afirmação, no entanto, é errada. Onisciente. O poeta, seja romântico ou de que natureza for, ele não tem o poder de ser onisciente, de adentrar no interior das demais pessoas. Ele é, no final das contas, um ser humano como qualquer outro e não tem onisciência. E ainda afirma que o poeta é embalado pelos prazeres carnais proporcionados pela amada. O texto fala embalado pelos prazeres, não faz esta discriminação de prazeres carnais. Então, essas 2 informações, a onisciência e os prazeres carnais, invalidam a alternativa E, a errada, que era para ser marcada então. Depois, a questão 19, uma questão a respeito de Dom Casmurro, que foi bastante alertado em aula, dada a comemoração, aí, a efeméride do centenário da morte do Machado, nós falamos, uma grande probabilidade de alguma questão sobre o Machado. É um fragmento do Dom Casmurro, de um parecer, na forma de um balanço, sobre o possível adultério da esposa Capitu com o possível amante, o Escobar. E no final do fragmento dado, o Bentinho, que é o personagem narrador, afirma o seguinte: quis o destino que acabassem juntos e enganando-me, a terra lhe seja leve.
Ele afirma que fora enganado, então que teria acontecido o adultério, e deseja que a terra seja leve sobre a Capitu e o Escobar. Nós temos aqui a aproximação de dois elementos completamente díspares, a afirmação do engano e a ideia da leveza que ele deseja, né, após a morte dos dois. A aproximação desses termos que não combinam entre si criam um efeito de ordem irônica. Portanto, né, a frase "a terra lhe seja leve" pode significar, como diz o enunciado, alternativa D, que ironicamente a morte viesse de forma suave e não violenta. Finalmente, a questão 20 faz uma breve síntese de alguns pressupostos da estética surrealista e pedia para identificar a afirmativa que ilustrava esses elementos. Sem dúvida nenhuma era a alternativa E, um fragmento do texto O Menino Experimental do poeta Murilo Mendes, que afirma o seguinte: o menino experimental come as nádegas da avó e atira os ossos ao cachorro. O menino experimental futuro, inquisidor, devora o livro e soletra o serrote. Neste excerto é perceptível os efeitos insólitos, a aproximação de elementos que produzem uma estranheza no espírito do leitor, como comer as nádegas da avó e atirar os ossos ao cachorro. Sei lá se isso seria legal ou não. E fala também que o menino soletra o serrote, né? Essas aproximações aí não convencionais enquadram o fragmento dentro dos preceitos surrealistas. Acho que as questões não apresentaram nenhuma dificuldade maior, né? As alternativas eram bastante claras e acredito que você tenha se dado bem. É isso aí, obrigado.